Banco do Brasil ou Taesa, BBAS, TAEE11. Qual das duas ações é melhor para quem tem uma estratégia focada em receber dividendos? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje e mais do que isso, você vai aprender de uma vez por todas a selecionar quais são as melhores empresas para comprar e até para vender do teu portfólio. Qual dessas duas empresas você prefere? Qual das duas você tem em carteira? Uma, as duas, nenhuma? Me conta aqui embaixo. Nos últimos anos, Banco do Brasil e Taesa vem ganhando uma popularidade muito grande na bolsa. Isso porque tem muita gente que fala delas como queridinhas de dividendos. Inclusive a família Barsi fala muito sobre o Banco do Brasil, já falou muito sobre a Taesa também. E a gente vai ver resultados. O Banco do Brasil acabou de anunciar uma alta de praticamente 12% nos seus lucros e pagando um dividendo de 2,5 bi de reais. Que é um resultado muito bom. Além disso, se a gente olha para os 6 meses, primeiro semestre desse ano 2023, a alta já é de quase 20% no lucro do banco. Sem falar na principal atuação que o Banco do Brasil tem aqui no país da gente, que é emprestar dinheiro para o agronegócio. E essa frente, é o que eles chamam de carteira agro, subiu mais de 22% no último resultado também. Enquanto isso, a Taesa, por outro lado, teve mais de 70% de aumento do lucro dela, um baita resultado também. E para o futuro, a Taesa está fechando ainda mais novas concessões, ou seja, construindo mais linhas de transmissão para aumentar a receita da empresa, consequentemente o lucro do futuro. E isso a gente consegue ver no próprio site da empresa, nos novos negócios em transmissão, onde muitos já foram concluídos aqui, mas tem vários ainda por concluir que vão começar ainda a gerar receita para a empresa. E é justamente por essas duas serem muito bem faladas, principalmente por investidores aqui na internet, que vários investidores que não têm estratégia tão clara acabam investindo por diquinha, pegando aquela ação que essa é a ação favorita do investidor que eu acompanho no YouTube, então eu vou comprar só por isso. Esse é o caso do Reginaldo, que comentou em um dos outros vídeos aqui da gente, chamando o que ele designou de pescadores de diquinhas. Quem aqui é como eu, pescador de dicas do vídeo? Curte aqui meu comentário. E outras 83 pessoas naquele vídeo curtiram o comentário do Reginaldo, ou seja, ainda tem muita gente investindo só por dicas, só por achar que aquela empresa é boa. E aí, se a gente volta para Banco do Brasil e Taesa, nos últimos anos, o dividendo do Banco do Brasil, por exemplo, até foi mais forte em 2022, mas entre 2016 e 2020 ele ficou com um dividendo abaixo de 4% ao ano. Poxa, será que naquele momento era a melhor empresa para quem foca em dividendos? Será que não tinham coisas muito melhores na bolsa naquela época? Além dela, a própria Taesa, que tem um dividendo médio mais alto por ser uma transmissora de energia, já teve seus momentos ali de dividendos abaixo de 6 e abaixo de 8. Ou seja, para você ter clareza de que, mesmo que uma empresa é boa pagadora de dividendos, nem sempre é o momento de estar com ela na sua carteira, porque podem ter outras que faz mais sentido você passar aquele ano, alguns anos com ela. E é essa clareza que a gente vai ver aqui no vídeo de hoje. Mas antes, vamos olhar para o número dessas empresas, porque é o que vai definir se elas vão entrar na estratégia ou não. Primeiro de tudo, a gente olha para as ações do Banco do Brasil, aqui cotadas a R$ 47 mais ou menos, e nos últimos 10 anos rentabilizou mais de 280%, transformando cada 100 mil em 383 mil. Ou seja, uma baita rentabilidade, isso já contando reinvestimento dos proventos aqui. E aí, se a gente usa a planilha de seleção de ações aqui do Clube do Valor, para ter acesso a todos os dados fundamentalistas do Banco do Brasil, a gente vê o preço atual aqui da empresa e a gente vê as duas métricas de valuation, ou seja, para saber se o banco está caro ou está barato nesse momento. Preço sobre valor patrimonial em menos de 1, quer dizer que o banco está sendo cotado no mercado a menos do que ele vale em ativos dele. E o preço sobre lucro, que também está em torno de 4, que é considerado baixo para uma média de mercado. Dividend yield na casa ali próxima de 10%. Já o ROI, que é o Return on Equity, basicamente quanto de retorno para o dinheiro dos acionistas o banco está dando. Então quem se torna acionista do Banco do Brasil tem uma rentabilidade no seu capital de 22%. Isso tudo com uma margem líquida ali de 13%. Coisa interessante de acompanhar no Banco do Brasil é o gráfico de lucro versus cotação. Você já me acompanha aqui no canal, sabe que quanto mais uma empresa vai lucrando ao longo dos anos, mais a cotação vai subindo. Cotação acompanha lucro na bolsa. E é isso que tem acontecido. Por exemplo, em 2015, a cotação, que é essa linha marrom aqui do gráfico, ela caiu bastante em 2015, enquanto o lucro estava subindo. O que é que aconteceu nos anos para frente? A cotação disparou de menos de R$20 para mais de R$50 aqui. Enquanto isso, o lucro se manteve estável, fazendo com que a cotação acompanhasse o lucro novamente. E agora, nos últimos anos, o que a gente vê é a cotação e o lucro convergindo para cima. Ou seja, quanto mais essa empresa aqui continuar lucrando, normalmente a cotação vai continuar acompanhando. Inclusive, o Banco do Brasil tem aumentado várias das métricas importantes para o banco, como por exemplo a carteira
carteira de crédito, que é uma das coisas mais importantes para um banco que empresta dinheiro. Eles esperavam um crescimento entre 8% e 12%, mas cresceu 15% nesse primeiro semestre de 2023. Isso também aconteceu para o setor de pessoas físicas, de empresa e de agronegócios, onde o crescimento foi acima do esperado. E aí, olhando para a cotação, os últimos 12 meses, o Banco do Brasil subiu mais de 17%, enquanto que com o reinvestimento dos proventos, isso vira uma alta de 27%. São vários dados, várias informações aqui, cotação para lá, cotação para cá, resultado de banco, lucro futuro. Mas como é que você vai fazer um compilado dessas informações e decidir se faz sentido comprar ou vender essa empresa nesse momento? Justamente por isso que a gente criou a estratégia máquina de dividendos com critérios claríssimos que te mostram, dentro disso tudo, o que é que você tem que prestar atenção. E depois de estudar várias estratégias que funcionaram por décadas no mundo todo com foco em dividendos, a gente chegou em 3 grandes critérios para uma estratégia que funcionam no Brasil, que é a liquidez diária de uma ação, a constância de pagamento de dividendos da empresa e a média dos dividendos distribuídos nos últimos 3 anos pela companhia. Nisso, a gente encontra as 10 empresas que mais pagam dividendos na bolsa e investir desse jeito nos últimos 25 anos deu um resultado de mais de 22% ao ano de retorno, deixando o Ibovespa, como esse gráfico mostra para você, no chinelo ali com rentabilidade muito mais baixa. E para que você aprenda ainda mais detalhes sobre essa estratégia e 7 ações que estão atualmente dentro das mais pagadoras da bolsa, vou te deixar um PDF gratuito te explicando tudo isso. É só você clicar no primeiro link que está aqui na descrição desse vídeo. Enquanto isso, a gente vai olhar para as ações da Taesa, que nesse momento estão cotadas a quase R$35 e que nos últimos 10 anos a empresa rentabilizou 371%, transformando R$100 mil em 470 mil. E aí, se a gente compara a TAE11 aqui com o Banco do Brasil, na planilha de análise fundamentalista do Clube do Valor, que a gente vê aqui, primeiro, as métricas de valuation aqui da empresa já mostram o preço sobre valor patrimonial em quase 2 para a Taesa, o que é muito mais alto do que o do Banco do Brasil, enquanto o preço sobre lucro está praticamente o dobro também, por essa métrica, mostrando que a Taesa pode estar mais cara que o Banco do Brasil. Enquanto isso, o dividend yield está próximo ali, os dois próximo a 10%. O ROI da Taesa também é um pouco menor do que o do Banco do Brasil, enquanto a margem líquida é muito maior. E a margem tem muito mais a ver com o setor de atuação de cada empresa. A transmissora de energia costuma ter uma margem líquida muito mais alta mesmo. E ao observar o gráfico de lucro por cotação da Taesa, o que a gente vê é que nos últimos anos a cotação no gráfico marrom tem se mantido, enquanto o lucro vem caindo muito forte. Isso pode indicar algum momento de queda na cotação futura, a não ser que esse lucro se reajuste. E aqui a gente já vê algumas informações diferentes. O Banco do Brasil parece mais barato, o lucro da Taesa vem caindo enquanto a cotação se mantém. Como é que a gente decide quem faz mais sentido, quem paga mais dividendos mesmo? Afinal de contas, se a gente olha só para o pagamento de dividendos dos últimos 12 meses, a Taesa está pagando mais dividendos. Mas será que só assim a gente chega num resultado bom? Porque se assim fosse, basta vir nessa segunda aba aqui da planilha de seleção de ações e escolher a métrica Dividend Yield do último ano. A própria planilha fala pra gente quem mais pagou dividendos e quem menos pagou. Então, Petrobras, CSN, Marfrig, Semin, Grendene, estão todas aqui. Só que investir procurando só Dividend Yield faz muita gente quebrar a cara, uma vez que aqueles números podem ser muito temporários. E é por isso que na máquina de dividendos a gente olha para a média dos últimos 3 anos. Inclusive, se você quiser ter acesso a todos esses dados fundamentalistas atualizados semanalmente pelo time de gestão do Clube do Valor, é só você clicar no segundo link que está aqui na descrição desse vídeo e baixar essa planilha gratuitamente para você. E vamos fazer isso para comparar de fato as duas empresas, saber quem é que entra na máquina de dividendos ou não. Primeiro, o Banco do Brasil. No primeiro critério, ele tem uma liquidez média de mais de 450 milhões de negociação por dia, o que é muito maior do que o mínimo de R$1 milhão que a máquina de dividendos pede. Então, nesse critério, o Banco do Brasil é super ok. Segundo, consistência de pagamento de dividendos por 16 anos do Banco do Brasil, que é uma ótima consistência, também passa no segundo filtro da estratégia. E terceiro, o dividend yield médio dos últimos 3 anos está em 6,6% para o Banco do Brasil, mostrando um dividendo não tão alto, apesar da promessa do Banco do Brasil ser desse dividendo aumentar para os próximos anos. Uma vez que a própria companhia aumentou o seu payout mínimo para 40% nesse ano de 2023. Antes era 25% o mínimo que ela tinha que distribuir de lucro em dividendos. Agora, o mínimo é 40%, ou seja, é maior. E provavelmente a gente vai ver um dividendo maior, contanto que o Banco do Brasil continue lucrando, aumentando lucros para os próximos anos. Até porque o payout médio dos últimos anos do Banco do Brasil está em 40%, bem colado, e em 2021 até foi abaixo. Ou seja, não teve um lucro tão expressivo, não distribuiu uma parcela muito grande de lucros em dividendos. Isso fez com que a média de dividend yield dele nos últimos 3 anos ficasse pequena. Isso já mostra que mesmo a máquina de dividendos não tendo alguns outros critérios como payout, por exemplo,
implicitamente as empresas já são consideradas por isso. Que afinal de contas, se a empresa tem um payout muito baixo, ela nunca vai ter um dividend yield muito alto nos últimos 3 anos e vai acabar não entrando na estratégia. E aí vamos olhar para a Taesa, que tem liquidez diária suficiente também, então passa no primeiro critério. Segundo, ela tem uma consistência de pagamento de dividendos por 11 anos seguidos. E o dividend yield médio dos últimos 3 anos para a Taesa está em 12,1%, o que é o dobro do Banco do Brasil. Isso faz com que a Taesa esteja na posição número 5 do ranking máquina de dividendos. Uma vez que eu compro as 10 primeiras, faz sentido ela estar numa carteira de dividendos nesse momento. E o Banco do Brasil fica na posição 24 com seu dividend yield médio aproximado de 6,5%. Isso tudo deixa uma resposta muito clara pra gente. E aí agora eu te pergunto, para você faz mais sentido focar numa estratégia clara que comprovou resultados nos últimos 25 anos ou pensar em uma narrativa diferente para comprar ou vender uma empresa, até por diquinha de investidor, que muitas vezes não mostra uma estratégia tão clara assim? Me conta você, qual das duas você pretende comprar ou vender? Lembrando que as 7 ações para esse mês que você está vendo esse vídeo, que estão dentro do ranking máquina de dividendos, vai estar no primeiro link aqui na descrição do vídeo. Se teve alguma informação desse vídeo que fez sentido para você, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, eu vou estar te esperando no próximo vídeo.